Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do local e do sítio. Bem-vindo a mais um videozinho de programação. Hoje vamos falar sobre um conceito, embora já tenhamos trabalhado com o mesmo, mas vamos dar aqui umas noções mais profundas. O que é genericidade? Uh, Imagina que tem um elemento chamado pessoa. E este elemento eu posso, a certo momento, querer que seja inteiro, a outro momento eu querer que ele seja uma string, e assim sucessivamente. O que é que significa isto? Que eu posso definir o tipo, ok, o género, que aquele objeto vai ter. Qual é o tipo que eu vou usar em determinado momento. Isto torna-se muito flexível em programação. Porquê? Porque eu não tenho uma estrutura que vá utilizar só um tipo de dados. Eu posso utilizar em determinados momentos diferentes tipos de dados. Portanto, isto chama-se genericidade. Vamos lá dar aqui um exemplo pequenino. Reparem bem, temos aqui um exemplo muito curtinho, onde temos uma classe chamada ponto, aqui, ok, está a fazer contas com inteiros, aqui com floats e aqui com doubles. Logo, o tipo em cada um é diferente, certo? Qual é a forma mais adequada? Será esta de eu fazer isto? Cada vez que eu necessitar, eu tenho que criar novos métodos? Tinha que criar 3 métodos cada vez que eu quisesse? Não. Por isso é que aparece a genericidade. Porquê? Porque a forma mais adequada será então eu definir o tipo de dados que eu vou utilizar nesse método, nessa função, ok? Então temos uma classe que se chama ponto, e aqui entre estes paredezinhos, certo? O T significa o tipo de dados que eu vou definir. E aqui temos o exemplo. Então, se este tipo de dados que eu vou aqui definir pode ser um tipo de dados à minha escolha, portanto, não se esqueçam que tem que ter estes parênteses. Logo, eu ao receber aqui um inteiro, ele vai ser inteiro. Eu ao receber aqui um float, ele vai ser float. Ele ao receber um double, ok, vai ser um double. Exemplo. Vamos lá ver aqui o exemplo. Portanto, tendo então, imagina que eu tenho uma classe chamada ponto. Imagina não, vamos ter que fazer uma classe chamada ponto. E eu vou instanciar esta classe. Reparem bem o que é que eu estou a fazer aqui. Ela já está a ser genérica, porque tem estes parênteses. Eu já estou a conseguir mandar para lá o tipo de dados que eu vou trabalhar. Logo vai ser inteiro. Eu vou instanciar então a minha classe ponto e ele vai receber valores inteiros lá dentro. Vai ser, por exemplo, o quê? O 3 e o 8. A seguir apresenta o resultado. Eu agora queria aproveitar a mesma classe, estão a ver, para mandar dados do tipo float. Até eu consigo. Porquê? Porque é genérico. Ok? Eu consigo definir o tipo de dados que eu vou utilizar nesta classe. Aqui estou a fazer a mesma coisa. Estou a instanciar e estou a mandar para lá para dentro o que eu quero. A função será uma coisa simples como esta. Eu criei a função, eu criei um método e cá dentro, geralmente colocamos aqui o T porque é o type, significa type, mas pode-se colocar outra letra qualquer, ok? Então ele vai receber o tipo de dados que eu quero, certo? Estão a ver? Um int ou float. Ele recebe aqui o tipo de dados que eu quero e a seguir trabalha com os mesmos. Porque é que eu tenho o dynamic aqui? Porque este dynamic, conforme o tipo de dados que é encaminhado, ele assim irá receber o mesmo que na altura. Ok? Portanto, ele aqui, na altura, quando o compilador estiver a funcionar, ele sabe, por exemplo, que o tipo de dados que entrou é o tipo inteiro, e então, como isto é dinâmico, ele a seguir vai dar esta variável inteira e esta variável inteira também. Daí este termo dynamic. Ok? Quando nós queremos que determinados atributos tenham um determinado tipo de dados a qualquer momento. Então o que é que eu estou a criar? Estou aqui a ir buscar
um construtor, estou na classe ponto, estou a impressar um construtor, tem a ver com o ponto, onde eu vou enviar cá para dentro duas variáveis do tipo que eu defini cá em cima. Aqui. Pronto, e eu desta forma consigo trabalhar com qualquer tipo de dados e numa situação completamente diferente, às vezes andar a criar montes de funções, montes de métodos, cada um para o seu tipo de dados. E este aqui é a mesma coisa. Ele vai retornar um T porque nós aqui neste caso o utilizador é que vai definir a variável, o tipo de dados, certo? Daí eu pôr aqui T, porque eu não sei se é um int, se é o que é. Ok? Ele vai aqui e sabe que este T é um inteiro, por exemplo, ou um double, ou um float. E a seguir retorna o resultado. Portanto, vamos ver. Portanto, isto na prática será uma coisinha assim deste tipo. Aqui definimos. Primeiro criamos a nossa classe. Ok? Genérica. A seguir colocamos o dynamic. E depois o nosso construtor. O nosso construtorzinho aqui. E o nosso método para retornar, ok, para retornar a soma dos valores. É só isto. Eu com isto consigo então fazer tudo o que temos aqui. Portanto, isto é muito útil. Tanto que as nossas listas, como vimos anteriormente, as linked lists e uma série de coleções que se usa muito, todas elas são do tipo genérico. Porquê? Porque para nos permitir trabalhar com as coleções com tipos de dados diferentes. Portanto, espero que esta parte do genérico, da genericidade, tenham entendido. Porque é muito importante trabalhar com este tipo de dados. E não só. E reparem bem o espaço em memória que é consumido. Muito menos, né? Eu estou a utilizar um método, em vez de estar a utilizar 30 ou 40, pronto, em cada área de programação é diferente de fazer só uma coisa do que fazer 5 coisas que, pronto, que vai dar para tudo. Reparem bem que isto dá para qualquer tipo de dados. Neste caso, pronto, dados inteiros, double, o double, o float. Pronto, espero bem que tenham percebido. Pratiquem um bocado também, que se convém agarrar nos exercícios, praticarem, inventarem, ver o que é que podem fazer, porque só assim é que se aprende. Um bem-aja e votos de boa programação. Fiquem bem.